Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos, amigas, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Satisfação estar juntos mais uma vez, na presença de Deus, para compartilhar a respeito da palavra do Senhor e para desfrutar de momentos especiais de aprendizado, de desenvolvimento, de crescimento, de esclarecimentos que nos levem a uma comunhão, a um relacionamento mais íntimo, a uma profundidade na nossa vida com Deus. Somos completamente dependentes do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Verdadeiramente nós somos dependentes dele para tudo, desde o ar que nós respiramos até a saúde que nos mantém vivos. O Senhor, a palavra de Deus ensina, Ele é tudo em todos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E nós juntos mais uma vez aqui, em mais uma live de ministração da palavra de Deus. Já se vão aí 173 ministrações. Todos os dias, neste horário das 22 horas. E eu quero convidar você, logo no início, a compartilhar esta live. Partiu o aviãozinho. Partiu convidar amigos e pessoas para estarem conosco. Partiu enviar, disparar torpedinhos para convidar amigos, conhecidos, seguidores, para estarem conosco neste tempo. Porque juntos ouviremos a palavra do Senhor, juntos seremos edificados, juntos cresceremos e juntos caminharemos em direção da vontade do Senhor Jesus Cristo. Hoje, imagino que a nossa conexão esteja melhor e que possamos levar adiante a ministração que tivemos que interromper ontem por causa da má qualidade do nosso sinal de internet. Mas creio que hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor, juntos poderemos seguir em frente, ministrando essa palavra, trazendo orientações de acordo com o que a Bíblia nos ensina, para a glória de Deus. Jamais se esqueça, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, versículo 36. Nós somos totalmente carentes e dependentes do Senhor. Não há possibilidade alguma de alcançarmos vitória se não for através da presença de Deus. Porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie delas. A fé é que nos leva à direção do Senhor Jesus Cristo, nos leva a caminhar com Ele, nos leva em direção ao seu propósito, ao seu chamado. E nós precisamos desenvolver essa fé para podermos andar na presença do Senhor. Não há possibilidade. A Bíblia diz claramente, sem fé é impossível. Olha que interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também ensina que o justo viverá pela fé. Mas ao mesmo tempo, a mesma Bíblia também diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Veja como a Bíblia vai trazendo ensinamentos interessantes e preciosos. Por isso a palavra de Deus é esse tesouro inesgotável. O próprio salmista vai me dizer, lá no Salmo de número 37, confia no Senhor. Ele fala lá, Salmo 37, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 7. Confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, espera nele e Ele tudo fará. Você tem que confiar, você tem que agradar, você tem que entregar, você tem que descansar.
Tudo isso para alcançar a vontade do Senhor. E como é que eu vou alcançar a vontade de Deus? Se eu for lá para a carta de Paulo aos Romanos, eu teria uma orientação interessante. E não vos conformeis com este século. Uma outra tradução diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos 12, verso 1. Precisamos de uma transformação na nossa mente. Precisamos de uma transformação em nosso coração. Precisamos de uma reviravolta aqui dentro e aqui dentro. E só é possível se a gente verdadeiramente aderir, abraçar, alcançar aquilo que Deus tem proposto para nós, através da palavra, através da oração, através da fé e através da entrega. Eu preciso entregar minha vida nas mãos dele. E eu falava hoje com alguém, num dos aconselhamentos que faço diariamente, um dos nossos maiores problemas é pegar a nossa situação de dificuldade, entregar na mão do Senhor. Depois, pegar de volta e tentar resolver. Não adianta. Eu tenho que entregar e deixar Deus agir. Não adianta eu entregar, como aquela pessoa especificamente estava fazendo, entregava, depois pegava de volta e tentava resolver. Entregava, mas não sabia esperar, pegava de volta e tentava resolver. Isso não funciona. Para verdadeiramente alcançar respostas eficazes que nos satisfaçam, que supram a nossa necessidade, que completem a obra de Deus em nossa vida, é necessário entregar e descansar. Eu fiquei muito contente hoje com uma experiência especial que o Senhor me permitiu. Uma criança que faz aniversário nesta data, a pequena Wemela, me mandou um áudio pedindo que eu orasse por ela, no seu aniversário de 5 aninhos. Queridos, esse amor genuíno, sincero, sem interesse, verdadeiro, de uma criança, é o amor mais lindo que há. É o amor que o Senhor espera de nós. Um amor que confia e que não fica buscando satisfações pessoais. Ama porque ama. Ama porque sente simplesmente no seu coração o sentimento. E não porque esteja visando algo. É interessante quando nós observarmos a palavra de Deus nos dizer que Jesus falou assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E num outro momento Jesus fala assim para os discípulos: aquele que não se fizer como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. E o que significa se fazer como criança? Confiar. Os pais que gostam de fazer aquelas brincadeiras de jogar a criança para o alto vão entender bem o que eu direi agora. Quando você coloca a criança lá em cima de um móvel, e você estende os braços e fala, pula, a criança não pensa duas vezes, ela pula. Ela pula porque ela confia. Ela acredita que o pai, ou o tio, ou a pessoa que ela ama, que está ali embaixo, vai segurá-la. Não vai deixá-la cair. Não vai desampará-la. Não vai deixá-la frustrada. Por que nós não conseguimos fazer isso em relação ao Senhor, hein? Ele nos coloca e diga, pula, eu vou te segurar. Pula, pula nos meus braços. Eu vou te sustentar.
Vem comigo, deixa eu cuidar de você. E a gente resiste. Parece que a gente vai crescendo, vai ficando mais bobo, mais desconfiado, menos crente, mais incrédulo. E a gente não faz mais igual a criança. A gente tem medo que o Senhor não vá nos segurar. Porque alguém, e eis o que a Bíblia ensina com uma riqueza de detalhes impressionante. Alguém, em algum momento da nossa vida, não nos segurou. Nós pulamos e essa pessoa nos deixou cair. Nós pulamos e essa pessoa nos machucou. E a gente ficou com essa marca. Mas a Bíblia mesmo nos ensina lá em Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 9. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor. Se em algum momento eu confiei nos homens e eles falharam comigo, o errado sou eu não podia ter confiado. Eu tenho que confiar no Senhor. E Ele não me deixa frustrado. Quando Ele disser pula, pode pular. Ele não vai deixar você cair. Quando Ele disser vem, pode ir. Ele não vai deixar você sozinho. Quando Ele disser anda, pode andar. Ele não vai deixar você cair. Se você desequilibrar, Ele te segura, Ele te apoia. E se porventura você cair, Ele não vai te deixar prostrado. A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus não abandona. Deus não esquece, Deus não deixa para lá, Deus não frustra ninguém. Ele é fiel. Por mais difícil que seja fazer o que Deus pediu, eu posso confiar na palavra dele. Porque ele mesmo, ele vela pela sua palavra. Ele cuida da sua palavra. Por mais absurdo, por mais arriscado, por mais estranho, por mais perigoso que pareça, faça o que Deus mandou. Ah, mas a criança, quando a gente coloca a criança lá em cima, e pede para ela pular, ela pula, ela confia, por mais alto que seja, por mais absurda que seja a situação, por mais perigosa, por mais arriscada, ela pula. Mas em algum momento aquela criança começou a crescer e alguém disse pula, e ela pulou, e alguém não segurou. E ela foi ficando mais desconfiada, mais incrédula, mais temerosa. Mas a Bíblia faz essa advertência, maldito é o homem que confia no homem, não podemos cair nesse engano. Mas o Senhor, quando Ele fala pula, Ele nunca deixa você cair. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Atire-se nos braços do Pai. Existe uma canção que eu gosto bastante que diz assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. E na estrofe seguinte, a canção diz assim: não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu cuidado, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor. Sabe, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite é essa. Deixa Deus te abraçar. Deixa Deus te envolver. Se atira nos braços dele. Se existe um lugar seguro nesta terra, é nos braços do Pai. Não há lugar melhor com tamanha paz que nos braços do meu Pai. Atire-se sem medo, sem receio, sem dúvidas. Atire-se aos braços do Pai. Ele não deixa ninguém cair. Quando nós caímos por nossa própria conta, não é porque o Senhor nos deixou cair. Pode se atirar nos braços dele sem medo. Ele não deixa ninguém cair, não. Ele sustenta. Veja que a Bíblia nos ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, meu rochedo. O Senhor
O Senhor é o nosso refúgio, o Deus de Jacó, socorro presente na hora da angústia. Eu tenho que entender que Deus às vezes me coloca em situações que Ele quer me levar para um novo nível de fé. E Ele fala, pula. É interessante observar isso na vida de Simão Pedro. Quando Jesus disse para ele, vem, era meio absurdo, porque Jesus vinha andando por sobre as águas. E Pedro disse assim, se és tu, manda que eu vá ter contigo. A gente poderia imaginar inúmeras respostas que Jesus poderia dar a Pedro. Exortações, explicações. Veja bem, Pedro. Não. Pedro simplesmente ouviu Jesus dizer, vem. E eu quero te dizer nesta noite que o Deus de Israel, o grande eu sou, o dono dos céus, o mesmo Jesus que falou para Pedro, vem, Ele está vivo, Ele está à destra do Pai. Ele te diz nesta noite, vem. 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 Ele está convidando. Ele está te convidando a vir em direção a Ele. Não importa que você vá andar por sobre as águas. Isso para Ele não é problema. Se Ele te convidou, vá. Se Ele te indicou águas profundas para você navegar, vá. Se Ele te chamou para um ministério, vá. Se Ele te chamou para um propósito, vá. Por mais improvável, por mais estranho, por mais absurdo, por mais preocupante que pareça. Queridos, Deus quando me chamou, eu era um menino. Eu olhava para mim, eu falava, como assim, Senhor? Eu? Imagine Davi, coloque-se no lugar dele, um menino. Estava lá no campo, cuidando das ovelhas do Jessé, o pai dele. E aí alguém mandou chamar, vem Davi, vem depressa, vamos. Aonde? Só vem, obedece, vem, só vem. Vem para a casa do pai, estão te esperando. Me esperando? Me esperando para quê? Ninguém nunca me chama para nada, eu sou sempre esquecido. E aí Davi chegou. Quando ele chegou, Samuel já foi logo pegando o chifre de azeite e derramando na cabeça dele. Agora você está ungido, novo rei de Israel. Rei de Israel? Eu? Um menino? Eu sou só um pastor de ovelha? Como assim rei de Israel? Israel tem rei, é Saul. Era absurdo o convite que Deus estava fazendo para Davi. Mas é nos convites mais absurdos que ele diz, pula, e você pula e ele te agarra. É nos convites mais improváveis que ele diz, vem comigo. Veja que convite improvável. Pedro era um pescador. E Jesus disse, vem. E eu farei de você um pescador de homens. Vem comigo. O próprio Paulo, que ainda era Saulo, ouviu da parte do Senhor um convite. Deus disse para Ananias, eu mostrarei para esse homem o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele será escolhido, separado, levado à presença de reis, à presença de autoridades, judeus, gentios, para falar do meu reino. E eu mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Isso mesmo, Sheis, essa canção eu acho lindíssima. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o seu coração. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem como está e Ele transforma. É Ele que faz a obra. Se Ele falou pula, pula do jeito que você está. Ele vai cuidar de você. Ele vai transformar. Ele vai colocar o Espírito Santo na sua vida. Ele vai derramar óleo nas suas feridas. Ele vai tratar o seu caráter. Ele vai sarar a sua alma. Ele vai tratar a sua mente. Ele vai renovar o seu coração. Ele vai te dar novo ânimo. Venha como está. E Ele vai te preparar e te conduzir num caminho excelente. Venha como você está. E Ele vai se encarregar de cuidar. Foi só isso que Jesus disse para Pedro. Você quer andar por sobre as águas? Você quer vir onde eu estou? Quer ficar comigo aqui no milagre, no sobrenatural? Então vem. E Pedro foi. E começou a andar sobre as águas. Sabe qual foi o problema? É que num determinado momento Pedro parou de olhar para Jesus e ele começou a olhar as circunstâncias. Ele começou a olhar o vento, as ondas, o mar. E aí ele começou a afundar. Mas nem por isso Jesus o abandonou. Ai, Pedro, eu não falei? Mas que coisa, Pedro, olha só. Pedro teve coragem. Eram 12, mas só um
teve coragem de pedir para Jesus para andar sobre as águas. Só um se candidatou a sair da zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto, Ingrid. Precisamos sair da zona de conforto. Eu mesmo dou esse testemunho com muita sinceridade. 6 meses atrás, eu estava numa zona de conforto no meu ministério. Ministrava aos domingos, muitas vezes no local onde eu participo, numa casa de recuperação aqui na minha cidade. Existe uma capela onde existem cultos aos domingos, e eu ministrava ali, e eu trazia uma palavra, e eu tocava teclado, e eu participava do grupo de louvor ali, cooperando com eles na ministração, e estava tudo muito bem, confortavelmente acomodado, e até que veio a pandemia. E quando veio a pandemia, Deus começou a falar ao meu coração, quando fechou tudo, quando parou tudo lá para meados de março, há 6 meses, Deus falou assim: agora você vai pregar o evangelho. Você vai sair desse sofá, você vai se levantar, e eu estou te chamando agora, você pula daí de onde você está. Eu estava lá em cima num patamar, como se fosse em cima de uma estante, em cima de um móvel, quietinho, no meu canto, confortável. E o Senhor falou: agora pula, que eu vou te segurar. Agora você pula, que eu tenho algo para você. Agora você pula aqui nos meus braços, que eu estou chamando. E eu com muita resistência pulei. E de lá para cá já se foram 172 dias. 173 agora, na verdade, ministrando a palavra do Senhor, pregando o evangelho, através das lives, através das redes sociais. E depois começou a pregação e outra live de intercessão também diariamente há mais de 60 dias. E assim nós estamos cooperando naquilo que Deus tem nos chamado. E agora temos estudo bíblico, a quantidade de pessoas que têm me procurado para aconselhamento, para discipulado, tem aumentado significativamente, e tudo isso porque o Senhor falou assim: agora vem. Assim como foi na minha vida, não é diferente na sua. Ele está te convidando, venha. Mas e se eu for pensar na minha possibilidade, na minha condição, na minha estrutura, na minha limitação? Eu não consigo. Mas eu não posso olhar para mim. Eu tenho que olhar para aquele que me está convidando a pular. E fazer como uma criança. Me jogar em seus braços. Porque olha só, era isso que eu estava tentando ministrar na live anterior, de ontem, à madrugada, quando a internet começou a dar problema e caiu e a gente não conseguiu concluir. Veja o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. A Fabiane contou a seguinte experiência, escreveu aqui nos comentários: eu pulei nessas lives e também não saí mais. Uma bênção. Quando nós nos atiramos nos braços do Senhor, nós não nos arrependemos. Porque veja o que o apóstolo Paulo diz. E Paulo é o mesmo Saulo que teve aquele encontro com o Senhor lá no caminho de Damasco, que nós contamos e compartilhamos bastante nas lives de ontem. A Miriam Abdul escreveu assim no Facebook: graças a Deus, pastor, que Ele o chamou para nos ajudar. Amém. Quando nós nos atiramos nos braços do Pai, Ele garante, Ele sustenta, Ele é que vela pela sua palavra. Foi Deus que preparou Davi para ser rei. No momento em que Ele determinou: esse aqui é o meu ungido, Ele começou a preparação daquele menino. Mas coloque-se no lugar de Davi por um instante. Meu Deus, agora eu sou rei? E agora? E Saul? O que eu vou fazer? Eu só sei cuidar de ovelha. Tudo bem que eu já matei um urso, já matei um leão, mas é diferente do que governar um povo, do que ser rei de uma nação. Como assim, Senhor, eu? Talvez você esteja olhando para você, para suas mãos, e dizendo assim: como assim eu? Como assim o Senhor me chamou? Como assim o Senhor me ungiu? Como assim o Senhor me escolheu? E eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que Paulo escreve aos Filipenses. Porque Deus, Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a vontade dele. A Luciana escreveu assim: aprendendo a atirar mais nos braços do Pai, cada vez mais. Entenda o seguinte: a ele compete o querer e o realizar. Se ele te chama, ele vem baseado na vontade dele, a qual ele mesmo realiza. A nós nos cabe apenas dizer: eis-me aqui, Senhor, vou pular. Pula. Pula nos braços dele.
se joga, se atira sem medo. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele te sustenta, Ele que te protege, Ele garante, Ele abre as portas, Ele te fortalece, Ele te capacita, é Ele quem unge, é Ele quem consagra. Tem gente achando que é o homem que unge, que é o homem que consagra. O homem reconhece. O homem reconhece a unção de Deus. Samuel derramou óleo na cabeça de Davi, reconhecendo que Deus já havia selado nos céus. Quando derramaram óleo na minha cabeça, para que eu fosse consagrado pastor há 21 anos, os homens reconheceram o que Deus já havia feito, porque eu já pastoreava. Os homens reconheceram o que Deus já havia selado no céu. Quando Deus unge, Ele manda que os homens reconheçam. Samuel veio reconhecer, mandado por Deus, ele veio reconhecer uma unção que Deus já havia determinado no céu sobre Davi. Eu tenho pessoas aqui nesta live que são ungidas do Senhor. Eu tenho pessoas aqui nesta live que são separadas para a glória de Deus, para o louvor da glória do Senhor. Eu tenho pessoas aqui nesta live com as quais Deus tem negócios. Eu tenho pessoas aqui nestas lives com as quais Deus tem negócios a tratar, com as quais Deus já determinou unção, comprometimento, chamado, ministério. Basta você pular. Tem gente que fala assim, para começar o ministério, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você não tem que fazer nada. Você tem que pular. E o que significa pular nos braços dele? Quando você pula, você perde o controle, agora é a vontade dele. Você tirou o pé do chão, você saiu da zona de conforto, você está à mercê dele. Pular é ficar à mercê de Jesus. Ele é que controla, Ele é que manda. Senhor, agora o que faço eu? Eu pulei, eu não tenho mais controle, eu não determino mais nada. Eu fiz essa escolha no início da pandemia, Senhor, agora é a tua vontade. Agora é o teu querer. Eu pulei. É para ir para as lives? Eis-me aqui, Senhor. É para pregar o evangelho? Eis-me aqui, Senhor. É para fazer estudo bíblico? Eis-me aqui, Senhor. É para aconselhamento? Hoje eu orei com pessoas através do telefone. Não vou me esquecer da doce e gentil Wemela, de 5 aninhos. Pastor, ora por mim, é meu aniversário. E ela havia dito para a mãe dela me contou e eu fiquei muito emocionado. Mamãe, pede para o meu pastor Alexander, é meu pastor ele, pede para ele orar por mim, é meu aniversário. A gente tem que ser como criança. Esse mesmo amor, essa mesma autenticidade, esse amor genuíno, autêntico, é que nós temos que ter. E ela pediu oração. E quando eu liguei e fizemos videochamada e oramos com ela, ela não se continha, ela ficava mostrando as fotos dela, porque para ela 5 anos, ela já é muito vivida. Então ela ficava mostrando as fotos da longa vida de 5 anos dela. Muito feliz, muito contente, não queria desligar o telefone. E às vezes Deus quer ter esse relacionamento conosco. E a gente se esquiva, arruma desculpa, não tem tempo. Eu dizia para a mãe dela, deixa ela falar, é criança, deixa. Voltou, pessoal? Deu uma travada aqui, voltou? Voltou? Dá um sinal aí para mim, por favor. Pessoal do Facebook, do Instagram. Tá ok? Fabiane deu um positivo, que bom. Que Deus nos dê graça para terminar de entregar essa palavra. E parece que a minha internet aqui é que deu uma travada, mas aí entrou o 4G e continuou. Foi o meu Wi-Fi que travou. Pelo Facebook parou. Amém. Vamos seguir em frente aqui pelo Instagram. Eu tenho que entender, queridos, que eu tenho que ser como criança, na presença de Deus. Eu tenho que ser como criança, diante do meu Deus. Com essa mesma autenticidade, com essa mesma sinceridade e simplicidade. Então deixa ser criança. Quer oração? Vamos orar. Quer mostrar? Deixa mostrar.
Porque eu tenho que desenvolver essa habilidade também diante do meu Deus, de confiar nele. De não olhar para as minhas mãos, não olhar para a minha capacidade, ou ficar cheio de receios e incredulidade. Eu tenho que confiar no Senhor e deixar Deus agir. Eu tenho que confiar no Senhor e deixar a sua mão poderosa fazer a obra. Eu creio que Deus tem planos para nós. E como eu dizia há pouco, você e eu temos um convite da parte do Senhor. Como eu esbocei aqui no início, Ele coloca a gente lá no alto e diz assim: pula. Pula que eu te seguro. Pula que eu te sustento. Pula que eu te garanto. E a Bíblia vai me dizer o seguinte: porque é Ele quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É Ele que te chama, é Ele que te escolhe, é Ele que te capacita, é Ele que te unge, é Ele quem cuida de tudo. Não tenha dúvidas. Ele te escolheu. E Ele tem te convidado a andar com Ele. Para a glória do Senhor. Coloque-se, eu repito, coloque-se no lugar do pequeno Davi. Futuro rei de Israel. De quem Deus traria Jesus. Jesus é da linhagem descendente de Davi. Coloque-se no lugar daquele menino. Como assim eu? Talvez você esteja fazendo essa mesma pergunta. Como assim eu? Mas se Deus te chamou, não resista, faça como uma criança, pule. Pule nos braços do Pai. Pule nos braços do Pai. Pule nos braços do Pai. Como é maravilhoso. Como é precioso. Como é doce confiarmos no Senhor. Eu quero lembrar você que quando Deus escolhe alguém, Ele não olha o currículo da pessoa. Ele não olha os atributos. Ele não olha a aparência. Ele não olha a conta bancária. Ele não olha nada, exceto o coração. Deus olhou o que de Davi? O coração. Tanto que a Bíblia teve o cuidado de deixar registrado que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O pequeno Davi é uma lição para nós. Ele confiava no Senhor e ele não se continha. Davi era um homem autêntico. Um homem que mesmo depois rei, ele não se continha. Ele viu a arca entrando na cidade e ele começou a dançar. Ele era um homem intenso. Ele era um homem emotivo. Ele era um homem sensível. Mas ele era um homem temente a Deus, cheio da presença do Senhor. Ele foi um homem que serviu a sua geração, um homem que respeitava a unção de Deus. Há um momento em que Deus entrega nas mãos de Davi a vida de Saul. E Davi não tira a vida de Saul. Ele fala: eu não vou tocar no ungido de Deus. E Davi já tinha sido ungido. Isso fala de um homem que tinha noção do seu lugar diante de Deus. Não quer dizer que ele fosse perfeito. Ele pecou, ele errou, ele cometeu adultério com Betsabá, pagou o preço por isso, arcou com as consequências do pecado, mas Deus não tirou da vida dele a unção. Porque Deus olhou o coração. Deus tem olhado o seu coração, e é isso que o Espírito Santo me manda te dizer nesta noite. Deus tem olhado o teu coração. Deus não tem olhado a sua estrutura, Ele não tem olhado a sua capacidade,
Ele não tem olhado a sua aparência, Ele não tem olhado os seus talentos, nem tampouco coisa alguma. Ele tem olhado o teu coração. Ele tem sondado o teu coração. Ele tem visitado o teu íntimo e tem te chamado. Pula. Pula nos braços do Pai. A Ele compete. É Ele quem efetua o querer e o realizar. É com Ele. Depois que você pula, é com Ele. Eu vim aqui hoje só para te dizer isso. Pula. Pula nos braços do Pai. E essa palavra, por certo, está tocando nos corações, porque a internet está realmente resistindo a funcionar. Desde ontem. Essa palavra era para ter sido entregue já. Mas nós vamos em frente. Porque a palavra de Deus não deixará de ser entregue. Pula. Pula nos braços do Pai. Não. Pula nos braços do Pai. Não tenha medo, não tenha receio. Ele está te convidando da mesma forma que ele convidou Simão Pedro a andar por sobre as águas. Simão Pedro não tinha essa capacidade. Ele não tinha esse talento, não tinha essa habilidade, não tinha essa vocação. Às vezes você fala assim, Deus me chamou, mas eu não tenho essa habilidade, eu não tenho esse talento, eu não tenho essa vocação, eu não tenho esse chamado. Opa! Quem chamou é que se responsabiliza. Você só pula. Sai da zona de conforto e deixa ele fazer. Ele colocou e falou assim, pula que eu te sustento. Pula que eu te garanto. Pula que eu te dou suporte. Pula que agora é comigo. Pula que agora é comigo. Ah, mas não importa. Ah, eu sou só um menino. Ou como Gideão, por exemplo. Quem não se lembra da história de Gideão? Gideão estava no lagar malhando trigo para que os midianitas não viessem roubar o pouco alimento que ele conseguiu salvar, porque os midianitas saqueavam tudo. E o anjo do Senhor foi até ele e encontrou malhando trigo no lagar e disse: é contigo agora, Gideão. Vai nessa força, homem de Deus. Você é a resposta da oração do povo. Você é a resposta da sua própria oração. Você que vai livrar o povo da mão dos midianitas. Mas eu... Aí Gideão começa a argumentar. Eu sou da menor tribo. A minha família é a mais pobre. E eu sou o menor na casa do meu pai. Ele olhou para ele. Ele não tinha condições. Mas Deus disse, vai nessa tua força, Gideão. Você é homem valente. Sabe o que Deus olhou em Gideão? Só o coração. Não importava que ele era da menor tribo. Não importava que a família dele era a mais pobre. Não importava que ele era o menor na casa do pai dele. Davi era o filho caçula, também era o menor na casa do pai dele, Jessé. E foi ele que Deus escolheu. Não importa qual a sua situação. Ah, mas eu não sei falar, ou eu não sei me expressar, ou eu não tenho condições, ou eu não tenho recursos, ou eu não tenho habilidades, ou isso, ou aquilo, ou aquilo. Para! Só pula. Só pula. E Davi começou a entender isso logo no primeiro desafio, quando se lhe apresentou um certo homem gigante chamado Golias. E Gideão já começou logo a viver algo sobrenatural na sua vida, quando ele começou a derrubar o poste ídolo que o seu pai havia edificado. E ele começou a restaurar as coisas. E Deus o colocou num campo de batalha, e só com 300 homens, sem precisar sequer desembainhar as suas espadas, Deus deu a vitória contra os midianitas. É desse Deus que nós estamos falando. Quando Davi pulou, Deus nunca mais o soltou. Quando Gideão pulou, Deus nunca mais o soltou. Quando você pular, Deus nunca mais vai te soltar. Quando você se jogar nos braços dele, ele nunca mais vai te soltar. Descansa, como diz aquela canção que o povo curte bastante e canta muito. Quem te prometeu garante.
descansa. E eu fico com as palavras do salmista no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada o coração do Senhor. Espera nele e ele satisfará o desejo do seu coração. Não tenha dúvidas. Aquele que te chamou, te sustenta. Aquele que te chamou, supre. Aquele que te chamou, garante. Aquele que te chamou, é fiel. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Existem pessoas aqui, eu repito, que têm olhado para si e não têm visto condições. Têm olhado para si e não têm visto meios de fazer o que Deus pediu. E eu tenho uma única palavra para dizer para você, que o Espírito Santo coloca no meu coração. Pula. Pula. Seja corajoso. Seja forte. Como Deus falou para Josué, seja forte, seja corajoso. Pula. Pula. Pula nos braços do Pai. Não importam as circunstâncias, as lutas, as adversidades, os desafios. Não importa. Pula. Quando você pular, você começará a viver o sobrenatural de Deus. Quando você pular, você começará a viver muito mais do que você sonhou. Pula. Pula. Somente pula. Eu creio que no momento em que você pular, você vai começar a viver o sobrenatural. Tem gente que fala assim, não, deixa eu resolver isso aqui primeiro. Deixa eu corrigir essa situação primeiro. Deixa eu dar um jeito nesse problema aqui primeiro. E o Senhor só diz assim, pula. Deixa que o resto eu faço. Faça como a criança. A criança pula, ela não fica pensando não. O nosso grande problema é que a gente pensa demais antes de obedecer. No reino de Deus, escute isso com muita atenção. No reino de Deus não é para entender. A criança não entende. Ela simplesmente obedece. Falou, pula, pulo. Se o Senhor falou para você, pula, pula. Desde que tenha sido o Senhor, por favor. Só esse detalhe é importante ser lembrado. Se o Senhor falou, pula, pode pular. Pular como assim? E agora? Quem vai me... Ele garante. Ele garante. Ah, mas ele me mandou pegar um avião e ir para lá e eu só tenho a passagem de... Vá. Obedeça. No reino de Deus não é para entender, é para obedecer. Enquanto na escola a gente aprende A, B, C, D para escrever, no reino de Deus a gente aprende a obedecer. Reino de Deus não é A, B, C, D. Reino de Deus é obedecer. Ele falou, pula, pula. E depois? Quem mandou você pular é que vai resolver. Eu hoje tenho a seguinte atitude. Já tem 6 meses isso. Ele mandou eu ir, eu vou. Ele mandou eu falar, eu falo. Ele mandou eu parar, eu paro. Ele mandou eu levantar, eu levanto. Mandou eu orar, eu oro. Mandou eu entregar, eu entrego. E olha que isso é difícil. Mas ele mandou entregar, eu entrego. Ele mandou chamar, eu chamo. Ele mandou calar, eu calo.
Ele mandou abençoar, eu abençoo. Ele mandou puxar a orelha, eu puxo. Não pergunto mais, não. Ele já mandou pular, eu já pulei. Já pulei. Veio a proposta de emprego, eu precisando. Você falou, não. Você já pulou? Tá bom, senhor. Não para o emprego, não. E Deus tem sustentado. Quando tem um compromisso para ser honrado, Deus manda o recurso. Não me pergunte como, porque Ele é Deus. Pergunte para Ele. Ah, mas semana que vem tem tal coisa. No dia Ele providencia. Por quê? Porque eu pulei. A Marciana escreveu assim, eu creio que Deus quer algo de mim, eu preciso pular. Sim, precisamos pular. Ele falou, saia, saia. Venha, venha. Vá, vá. Fique, fique. Continue, continue. Ah, mas eu não entendo. Não entenda. Faça. A criança quando pula, ela não entende, ela só pula. O Senhor está te chamando só para pular. O restante é com Ele. E eu tenho liberado palavras para pessoas, dizendo assim, Deus vai te mostrar. Deus vai completar, Deus vai te revelar. Mas eu não consigo, eu tenho medo. Pula. Ah, mas eu sei. Pula. Melhor obedecer do que sacrificar, né, Cris? Sim, é verdade. Melhor é obedecer do que sacrificar. Só pula. O objetivo dessa live hoje é apenas esse. Dizer assim para você, ó. Pula. Pula. Nos braços do Pai. Há ministérios aqui que estão engavetados. Há projetos aqui que estão engavetados. Há chamados aqui que estão engavetados. Há bênçãos aqui que estão engavetadas. Está na hora de abrir os arquivos e tirar das gavetas. Como é que se faz isso? Pule. Pule. Chegou a hora. Chegou o momento. Chegou o seu tempo. Ah, mas e a pandemia? Pule no meio da pandemia. O céu não tem pandemia lá, não. E a crise? Não tem crise no céu, não. O que te mandou pular não está em crise. Só pule. Apenas isso. Pule. E é nessa visão que nós vamos para a live da meia-noite. Pular, ou melhor, clamar. E eu farei um clamor especial, além do caderno de oração, que a gente já faz mesmo, farei um clamor especial para aqueles que querem pular. Farei um clamor direcionado para aqueles que querem uma prova. Pedir prova para Deus não é pecado. Para aqueles que querem uma prova de que é para pular. Gideão pediu prova para Deus. Basta você ler. Ai, Senhor, não se zangue, mas eu vou fazer uma prova aqui. Tem a pele aqui, eu vou colocar, e molha a pele, em volta fica seco, depois molha em volta a pele e fica seca. Ele queria ter certeza. Né? Como é que faz? Não é pecado pedir prova para Deus. E Deus tem dado provas. Há pessoas aqui que eu tenho de Deus vai fazer assim, assim, assado. Espere. Aí depois vem me falar assim, Deus fez. Pois é, tá aí a prova que você pediu. Deus fez. Quando Ele manda você pular, você pode perguntar para Ele, mas isso então me mostra, Senhor, é o Senhor que está... Aí Ele mostra. Ele confirma. Duas situações importantes, e com isso eu quero encerrar esta live, para a gente voltar para o clamor à meia-noite com força. Primeira situação. Quando Deus fala, Ele confirma. Tem confirmação. Primeira situação. E segunda situação, quando Deus fala, traz paz. Eu posso estar na maior insegurança, angustiado por insegurança, medo, receio. Mas lá no fundo tem paz. A palavra confirma aqui dentro.
O Espírito Santo aqui dentro testifica da palavra que se é falada. Então, se houve confirmação e trouxe paz, pode pular. Pode pular. Pode pular. Porque quem te chamou, te segura, te sustenta, te garante, te dá retaguarda e segura nas mãos. Há pessoas aqui as quais Deus quer segurar aqui, ó, na palma das suas mãos. Pula. Pula. Não perca mais tempo. Pule. Para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. A gente volta à meia-noite para clamar. E quem quiser pular, vem clamar também. Nós vamos orar por isso. Até lá você tem uma horinha para meditar a respeito dessa palavra e pensar se você quer pular mesmo. A Julie contando um testemunho. Tivemos um grande livramento de morte ontem aqui em casa. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Deus protege. Deus guarda. Deus dá livramento. Sim, Deus dá livramento. Eu espero você à meia-noite para o nosso clamor. A live ficará salva para você ouvir, aqueles que chegaram agora. Podem depois ouvi-la, assisti-la. Ela ficará salva. E eu te espero. Bala perdida. Uau! Quero saber mais sobre esse testemunho, minha irmã. Pode edificar mais pessoas. Tem espaço aberto caso queira compartilhar o testemunho mais tarde. Tá bom? Só me chamar, se você tiver esse desejo no seu coração de compartilhar o testemunho, é só me chamar que a gente combina. Tá bom? Testemunhos precisam ser compartilhados, porque edificam. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho, para a gente clamar e pular para a glória de Deus. Até já, meus irmãos. Tchau, tchau. A Marciana escreveu assim: minha família também teve livramento. Essas pessoas que quiserem dar testemunho, me chama que a gente coloca para dar o testemunho, tá bom? Isso edifica. Isso é uma bênção. Ok? Não percam a oportunidade de edificar através das bênçãos, dos testemunhos que Deus tem operado maravilhas e milagres. A glória é dele. Ele é digno. Deus abençoe vocês e até já. Tchau, tchau, meus irmãos. Até já.